pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, Herón de Alexandria, certo? Ele nasceu no ano 10 a.C. e morreu no ano 70 a.C. E quem foi esse cara? O que ele fez? Ele é considerado o pai da computação e o pai da mecânica. Um dos, né, que a gente tem vários. Ele fez coisas como a Eolípia, aproxima aqui, ó. A Eolípia foi considerado o primeiro fundamento do motor a vapor, certo? Ele descobriu que quando colocava água dentro desse pote de ferro, com essas duas saídas, e fervia, ela rodava. Então ele montou o fundamento, toda a base para o motor a vapor. Pena que ele não sabia que isso poderia ser usado para locomoção. E ele viu só como um brinquedo. E passou muitos e muitos anos até que a gente tivesse a Revolução Industrial, que aconteceu para que hoje a gente consiga usar o vapor como um meio de condução de energia, meio de condução de mecânica, né? Ele também foi o primeiro cara que fez um portão automático, certo? Olha isso, olha que louco. Ele recebeu uma chamada de um templo, na época do Romano, e esse templo pediu para que ele desenvolvesse as portas para abrir de forma automática, e foi isso que ele fez. Ele conseguiu, usando novamente vapor, ele gostava um pouco de vapor, ele conseguiu, utilizando vapor, fazer com que as portas hiper pesadas, eu não lembro o peso exato, mas era, acho que, se eu não me engano, eram algumas toneladas, conseguissem se abrir de forma bem fácil, somente com vapor de água e alguns eixos. Essa invenção aqui, ó, é uma parte do teatro de Alexandria, que foi ele que fez também, que foi um teatro completamente automático, certo? Tinha objetos que se mexiam, o passarinho voando, o pessoal nas canoas remando, e ele fez tudo isso usando pesos, eixos, pinos e cordões. Certo? Como é que isso funciona? Olha aqui, ó. Se a gente perceber, esse eixo, ele tem esse cordão em volta. Quando a gente vai tirando esse cordão, ele chega no pino. Quando ele chega no pino, ele muda de direção. Então ele está rodando para um lado, chegou no pino novamente, rodou para o outro, certo? Como ele descobriu isso, o que é que acontece? Se a gente prestar bem atenção aqui, ó, a gente tem, vamos chegar desse pino aqui. Partindo desse pino, a gente pode decidir quantas voltas a gente quer dar. A gente deu 1, 2, 3, 4 e um pouquinho de volta. Então significa que quando o peso estiver caindo, esse eixo vai rodar 4 vezes até chegar nesse pino novamente. Quando você dá a volta no pino, a gente muda o sentido. Então agora, para onde a gente rodar, a gente vai estar configurando, ou seja, programando esse eixo para rodar para o outro lado. Então a gente está com 1, 2, 3, 4, vamos lá, 5, 6 voltas e um pouquinho. E agora a gente vai rodar um pouquinho mais para esse outro lado aqui, ó. Rodar algumas vezes. Esse peso saía, certo? Ele começava a descer. Aqui não dá para ele descer mais, então eu vou mostrar na mão mesmo. Ó, a gente vai rodando e ele começa a alternar os lados. Isso aqui é programação, tá, gente? Isso aqui é exatamente uma forma de programar, só que mecânica. O que isso significa? Aqui a gente não tem nenhum chip, nenhuma placa-mãe, nem nada disso, mas a gente consegue fazer com que esse eixo se comporte do jeito que a gente quer, baseado só nesses pinos, na quantidade de voltas que a gente está dando, na distância e na velocidade. Então, quanto mais rápido eu puxo, mais rápido o eixo vai rodar. Quanto mais devagar vai ser o movimento. Quanto mais voltas eu der ao redor desse eixo, até chegar no pino, mais voltas ele vai dar naquele mesmo sentido. Quando eu rodo o pino, eu alterno o sentido que esse eixo está andando, certo? Então a gente controla a distância, velocidade e o sentido. Com isso aqui, com esse negócio extremamente simples,
a gente consegue fazer alguns tipos de robôs bem básicos, certo? Se esse vídeo chegar a 10 mil curtidas, eu vou fazer um robôzinho desse, um carrinho. A gente vai fazer um carrinho para quê? Esse carrinho ele vai andar para frente, ele vai parar, ele vai mudar de sentido, ele vai girar para um lado, vai andar um pouquinho, vai girar para o outro, vai andar um pouquinho, vai girar para o outro, vai andar um pouquinho. Ele vai fazer um quadrado e parar no mesmo canto. Igual aqueles programas que a gente ensina a criança a programar quando é pequena. Não sei se você já viu aquele programa da Tartaruguinha, que a gente ensina criancinhas de 5, 6, 7, 8 anos a programar. Porque é algo muito intuitivo, certo? Você tá lá, você ensina, ó, se você colocar que a tartaruguinha vai dar 10 passos para frente, a tartaruguinha sai daqui e vem para cá. Depois, vira a tartaruguinha para a direita, vira e ela vem para cá. Tem um programa também parecido com isso, que foi até feito pelo MIT, o Scratch, certo? Que também ensina a programar desse mesmo jeitinho. Isso é uma forma intuitiva de aprender a programar e uma forma relativamente mecânica. A gente não está mexendo com fio, não está mexendo com teclado, mas isso é uma programação, certo? Isso aqui é um método de programar. Então é isso. A gente aprendeu sobre o Heron de Alexandria, um pouquinho sobre ele, porque esse cara também fez evolução até na matemática. Matemática, se eu não me engano, foi geometria ou foi trigonometria? Acho que geometria. Trigonometria acho que não existia na época ainda. Posso estar errado. Eu vou colocar um link na descrição também, que é um documentário do History, que tem falando sobre esse cara. Compensa muito assistir, e é muito bom conhecer a história dessa galera, porque a gente entende como que a gente chegou até aqui. A gente vê o que foi acontecendo, quais foram as evoluções. A curiosidade desse cara conseguiu criar uma máquina programável antes de Cristo. Coisa que levaria centenas de anos para acontecer novamente, de forma automática, né? De forma computadorizada, digamos assim. Então, vale dar uma pesquisada sobre ele, certo? Heron de Alexandria, com H. É isso, muito obrigado. Se inscreve, deixa um like, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.